Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí agora no dia 13 da nossa série aqui, CEA em 30 dias, ainda falando sobre a parte de renda variável. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o mercado de bolsa, o que é o mercado de balcão. Também vamos falar sobre o famoso IPO, né? Aí nesse ano e no ano de 2020 aconteceram bastante, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E acho que é isso. Vamos lá então. Bolsa e balcão, qual é a diferença, né? São dois ambientes de negociação, tá? Aqui no Brasil, isso na verdade está unificado numa mesma instituição, que é a B3, né? Foi unificada a parte de bolsa, balcão, mercados futuros e também a CETIP. Existiam todas essas instituições que se juntaram na B3, tá? Mas tem algumas diferenças desses ambientes para que os ativos sejam negociados em um ou em outro. Então vamos falar primeiro da parte de bolsa. Existe uma padronização na forma de negociação. Então, por exemplo, quando a gente fala de ações, tá? Tirando o lote fracionário, vamos falar da parte normal, em ações, para você comprar ações, você só consegue comprar em lotes de 100, então de 100 em 100 ações. No mercado de balcão não existe essa regra, tá? A coisa é mais acordada entre as duas partes, em quem está comprando e quem está vendendo. Para acessar o mercado de bolsa também é essencial que você faça isso por meio de uma corretora de valores, tá? No mercado de balcão, outros tipos de instituições, aqui ó, outros intermediários, podem acessar e negociar o mercado de balcão também, certo? No mercado de bolsa existe uma maior transparência na formação do preço. Por quê? Todas as negociações estão sendo vistas por todos os participantes. No mercado de balcão, como é uma coisa um pouco mais, digamos, pessoal entre as duas partes que estão sendo negociadas, então pode ser que entre eu e você a gente esteja fechando um certo preço em ações da Petrobras, por exemplo, e você e um terceiro participante estejam fechando um preço um pouco diferente. Então a transparência fica um pouco menor. Não quer dizer que é ilegal, só estou dizendo que é menos transparente, tá? Pelo fato de na bolsa todo mundo está vendo as negociações, existe um pouco mais de transparência. Na bolsa também o mercado é centralizado. O que isso quer dizer? Que as negociações estão todas centralizadas num único lugar e é por isso que há transparência. No balcão não, como as negociações são todas, digamos, fatiadas em cada uma das partes, é por isso que não é centralizado. E a bolsa, existe essa parte aqui, ela assume o risco de contraparte. O que isso quer dizer? Quando eu compro uma ação de você, você tem a obrigação de me entregar essa ação. Então você tem que ter ela junto com você para poder me entregar. Se você não tiver, você não só está cometendo, digamos, uma coisa ilegal, como você está assumindo um compromisso que você não é capaz de honrar. A bolsa, isso no mercado de bolsa, ela vai honrar esse compromisso por você mesmo que você não faça. Ela vai dar o jeito dela, ela tem o sistema de risco dela, ela tem como fazer isso, e ela vai assumir isso para poder garantir que o mercado, para poder realmente fomentar o mercado, dar segurança e estabilidade para ele. Então, a bolsa ela assume esse risco no seu lugar caso você não consiga cumprir. E da mesma forma, quando eu estou comprando uma ação, eu estou dizendo para a bolsa que eu tenho esse capital na minha conta da corretora, né, já que eu faço o acesso ao mercado de bolsa por meio de uma corretora, eu estou dizendo para a bolsa que eu tenho esse capital correspondente para a compra das ações. Se eu não tiver, a bolsa vai dar um jeito de aparecer com esse capital para aquela pessoa que está vendendo. Então ela assume esse risco de contraparte. No mercado de balcão, não. As duas partes realmente têm que ter o que é necessário, né, se está sendo uma compra e uma venda ou algum outro tipo de contrato, mas elas têm que ter o que realmente é necessário para que a negociação se concretize. Tá? E existe também o mercado de balcão organizado, que é uma forma realmente de organizar o mercado de balcão, e isso é feito basicamente com um registro no sistema. Então, por mais que não sejam padronizadas as negociações, pelo menos elas ficam registradas em algum lugar por um terceiro, que pode ser, por exemplo, a própria instituição, a B3. Isso fica registrado lá, olha, essas duas partes aqui, o Felipe e o outro fulaninho, acordaram em que o Felipe comprava alguma coisa, o fulaninho vendia por esse preço, e aí está lá registrado. Então é uma forma de realmente ter um pouco mais de segurança na negociação, tá certo? Vamos em frente. Vamos falar agora sobre análise técnica e análise fundamentalista. A gente não vai ver o que é cada uma delas, mas sim vamos comentar alguns aspectos de cada uma, tá? Análise técnica, o que a gente está fazendo, o que o analista técnico está fazendo, basicamente? Ele procura identificar padrões de comportamento de preço no passado para prever o comportamento futuro. Então ele vê o que aconteceu com o preço antes e assume, né, que isso vai acontecer no futuro, tá certo? Normalmente ela é tida como uma análise tomada mais para o curto prazo, tá? Contradiz a hipótese de eficiência de mercado. Isso a gente vai ver lá para frente, mas a hipótese de eficiência de mercado
ela basicamente diz que informações passadas não servem para poder prever preços futuros, tá bom? E também o padrão, enquanto ele está em formação, ele é difícil de reconhecer. Ou seja, eu estou tentando reconhecer um padrão de preço. Então eu estudei, eu vi que existe um certo padrão de preço e depois que esse padrão ocorre, alguma coisa acontece com o preço. Ficou um pouco vago, né? Vamos lá. Vamos dizer que o preço está subindo do 24 até o 27 e quando ele chega no 27 ele cai de volta para o 25. Eu identifiquei isso umas 4 vezes no passado, por exemplo. Então, agora ele está subindo de novo, está chegando próximo do 27, eu fazendo essa análise, eu assumo que chegando do 27 ele vai voltar para o 25. Beleza. Mas fazer a análise no passado é uma coisa. Você fazer isso enquanto ela está acontecendo é bem mais difícil. Então essa é uma das grandes dificuldades da análise técnica. Ou seja, você reconhecer o padrão enquanto ele está acontecendo é muito mais difícil do que você olhar para trás e ver que ele aconteceu. Agora vamos falar da análise fundamentalista. Basicamente, a análise fundamentalista ela vai medir a saúde da companhia e determinar o seu valor intrínseco, tá? Então você tem uma ação que está sendo negociada, ela representa a menor fração do capital social de uma empresa, e pela análise fundamentalista você vai ver qual é a saúde dessa empresa, né? Por meio principalmente de informações que são publicadas no balanço. Seria, comparando como se fosse uma família, seria basicamente a saúde daquele orçamento familiar. Se aquela família está ganhando, tem mais receitas do que gasto, então isso já dá uma demonstração de que a saúde financeira dessa família está ok. Se essa família tem alguns ativos, se essa família tem uma reserva de emergência, tem algum caixa para caso uma das pessoas que seja responsável pela entrada de renda na família fique sem essa renda, consiga suprir esses gastos mensais. Então essa é a maneira de medir a saúde financeira de uma família. Na empresa, é alguma coisa parecida com o que a gente faz. Claro que num nível muito mais complexo, muito mais aprofundado, com outras denominações, mas é basicamente isso que a análise fundamentalista procura ver, e ela vê que se esse valor da empresa intrínseco ele está sendo maior do que o preço da ação, então a ação está barata em relação ao seu valor intrínseco, eu vou comprar essa ação porque a empresa vale muito mais do que aquele preço, então eu espero que essa ação vá se valorizar. E o contrário também é verdadeiro. Se o valor intrínseco da empresa for menor do que o preço da ação, então a ação, vamos dizer, está super valorizando a empresa, então está na hora de eu vender, tá certo? Então é isso que eu coloquei aí embaixo. E ela também é tida como uma análise mais de longo prazo, né? Por quê? Se você for ver só pela frequência com que os balanços são publicados, que normalmente é a cada trimestre, a gente em um ano tem 4 balanços para poder estudar. Então, é pouca informação tendo em vista uma janela de um ano. Então, ela é realmente tida como uma análise mais voltada para o longo prazo, aí, coisa no mínimo de 3 a 5 anos, tá? E daí para frente. E ela também contradiz a hipótese de eficiência de mercado. Por quê? Você vai estar olhando para o balanço, mesmo que ele tenha sido publicado hoje, isso aí já foi tornado público, tá? E os balanços anteriores, esse seria o balanço desse trimestre. Dos trimestres anteriores, se eu quiser olhar a janela de um ano para trás, eu já estou olhando informações passadas. E a hipótese de eficiência de mercado diz que informações passadas, informações públicas e também informações às vezes até privilegiadas não servem para poder produzir ganhos acima do mercado. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes lá para frente, mas basicamente aqui é isso. Estou olhando para o passado, a hipótese de eficiência de mercado diz que isso não serve para poder produzir ganhos acima do que o mercado dá. Vamos ver agora um pouquinho sobre oferta pública, né? O IPO e o follow-on, eu já comentei um pouco antes, mas foi bem en passant, e agora eu vou falar um pouquinho mais profundamente. Então o IPO é quando uma empresa realmente vai botar as suas ações pela primeira vez para poder ser negociada na bolsa. E o follow-on é quando ela vai aumentar a quantidade de ações negociadas na bolsa. Então, por exemplo, uma empresa tem 1.000 ou 1 milhão de ações. E aí ela coloca na bolsa só 200 mil. Então, 800 mil ainda estão no capital social da empresa, não são negociadas. Essas primeiras 200 mil são o IPO. Beleza. Daqui a 10 anos, por exemplo, ela vai colocar mais 100 mil. E esse é um follow-on. Então, vou ter uma sequência daquele IPO, certo? Sendo que essas duas operações, nas duas vezes, entrou dinheiro, né? Entrou caixa para a empresa. Ela fez uma captação de recursos por meio dessas operações. Tanto no IPO, na oferta inicial, quanto no follow-on. E a gente já viu que quando entra a grana para a empresa, né, para o emissor, isso quer dizer que é uma negociação do mercado primário, tá? Como está sendo colocado aqui. E depois que isso é feito, ou seja, ela colocou essas ações no mercado,
alguém comprou, os investidores compraram, quando eles começam a trocar essas ações entre si, entre os investidores, e não tem mais entrada de recursos para a empresa, isso é uma negociação do mercado secundário, que é o que está colocado aqui, entre investidores. Beleza? Vamos ver agora como é que é a sequência, né, de um IPO, como é que ele acontece em termos de cronologia. A primeira coisa, e as três que estão marcadas aqui são as mais importantes, tá? A primeira, que é necessário um registro na CVM, tá, para que a empresa tenha suas ações, dê início ao processo de abertura de capital para ter suas ações negociadas na Bolsa. Depois, a empresa vai escolher uma instituição, né, que vai coordenar e distribuir essa oferta, certo? Essa instituição vai ter as garantias, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, porque a empresa está colocando suas ações para serem negociadas porque ela quer captar recursos. Então, talvez ela deseje alguma garantia de que um mínimo de recurso ela vai captar, certo? E quem vai fazer isso é a instituição financeira por meio de algumas garantias diferentes que a gente já vai ver. Depois, é definida a oferta em si, então qual vai ser o tamanho e a forma dela. É elaborado um prospecto e a publicidade, então aqui é mais uma parte de preparar para a divulgação disso. Depois, são coletadas as intenções de reservas, então quanto que cada player, quanto cada participante do mercado quer dessas ações que vão ser colocadas aí para serem negociadas no mercado. É feita a reserva de fato, tá? Uma vez que você juntou todo esse pool de pessoas que estão interessadas no IPO, é feito de fato a reserva. E no final você tem o resultado da oferta e o preço final que aquela ação vai ser negociada, tá? A ação ela não tem um preço estipulado no início, normalmente é dado só uma faixa. E aí, depois de feito todo esse processo, você vê qual é a demanda, né? Simplesmente de uma forma um pouco mais complexa, numa roupagem mais complexa, mas no fundo aqui o que a gente está vendo é oferta e demanda. Então a empresa está ofertando um certo número de ações e a demanda são os investidores que vão demandar todas aquelas ações, mais ainda ou menos, e a partir disso é que é formado o preço. E esse preço, nesse processo final aqui, é chamado de book building, tá? Então é quando os players dizem quanto que eles querem, quanto que vão pagar, e esse processo é chamado book building e definido o preço final da oferta. Vamos ver um pouquinho aí das garantias, então. Existem 3 garantias básicas, tá? Existem outras, mas essas 3 aqui são as mais básicas. A primeira é a garantia firme, então a instituição financeira compra as ações se não houver comprador a determinado preço. Então a empresa ela tem uma expectativa de colocar X ações a um determinado preço no mercado para poder captar uma certa quantidade de recursos. E se ela quiser ter certeza de que ela vai captar essa quantidade de recursos, ela pode pedir uma garantia firme para a instituição financeira. Se a instituição financeira se propuser a isso também, a instituição financeira vai comprar as ações mesmo que não haja compradores, ou seja, não teve players interessados em comprar toda aquela quantidade. Então a instituição financeira garante que vai sair naquele preço e a empresa tem certeza de que aqueles recursos vão entrar também. Existe a garantia de melhores esforços, onde a instituição financeira se compromete a vender o máximo possível a um determinado preço, mas não assume a responsabilidade se não for vendido. Então, aqui é meio que ela lava as mãos, né? A instituição financeira se compromete a tentar, mas se ela não conseguir, ela não garante nada. Então pode ser que a empresa acabe não captando tudo que ela está querendo, mas pelo menos ela tem uma garantia de que a instituição financeira tentou. E existe a residual, onde a instituição financeira coloca sobras por um tempo no mercado, passado esse tempo ela assume a compra por um preço determinado. Então olha só, houve a oferta, tá? Essa oferta não foi totalmente cumprida, teve uma sobra. A instituição financeira vai pegar essa sobra, ainda vai colocar novamente no mercado, e se não houver a demanda por essa sobra, a fim de que ela toda realmente seja consumida, a instituição financeira aí sim se compromete a levar o que sobrou a um determinado preço. Então é uma forma da empresa também garantir que seja feita uma captação, mas provavelmente esse preço aqui da sobra ele é um pouco mais baixo do que o preço que a companhia, né, que a empresa pretendia inicialmente. Por quê? Se a instituição financeira colocou e não houve demanda naquele preço, significa que ele estava um pouco superestimado. Então ela agora vai oferecer para poder comprar mais baixo para ela, se ele estava superestimado, ficar um pouco mais adequado ao que ela pensava que era realmente o preço justo pela ação da empresa, certo? Vamos ver aqui mais 2 conceitos. Primeiro, que é o de ADR, e depois é o de BDR, isso mesmo. Então, ADR é American Depositary Receipt.
Eu já falei disso quando a gente falou sobre os segmentos, sobre os tipos de ações, né? Falei que para ter ADR são só as ações ordinárias. O que isso quer dizer? São recibos de ações negociados nos Estados Unidos. Então, ações de companhias brasileiras negociadas lá. A companhia, ela emite uma ação, tá? Por meio dos processos que a gente falou aqui. Uma não, né? Ela emite uma série de ações. Por meio dos processos que a gente falou aqui de IPO e de follow-on. Beleza. A ação ela é negociada aqui no Brasil, ou em outro lugar, inclusive. Mas ela não pode pegar essa ação que é negociada aqui ou em Londres e negociar lá na Bolsa dos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo. Então, o que é feito? Uma instituição financeira fica com essas ações em custódia, então coloca lá debaixo do colchão, né? Coloca essas ações lá e emite um recibo, tá? É um equivalente daquela ação, mas não é a ação em si. E esse recibo, sim, ele é negociado na Bolsa lá nos Estados Unidos, na NYSE, por exemplo. Então foi o que eu coloquei aqui, ó. Essa primeira parte em preto está no país de origem, aqui no Brasil, por exemplo. E a segunda parte aqui em azul é o que é negociado nos Estados Unidos mesmo, o recibo e a Bolsa de Nova York. Uma observação importante é que o detentor da ADR ele tem direito aos dividendos e bonificações que a ação tiver também, tá? Tem 4 níveis de ADRs aqui, tá? O primeiro deles é o nível 1, onde a ADR é negociada somente no mercado de balcão e a companhia não capta recurso, certo? O nível 2 é negociado em bolsa, a companhia também não capta recurso e ela tem que divulgar as demonstrações financeiras dela de acordo com o GAAP, tá? Quer dizer que ela tem que divulgar no padrão americano para que as pessoas tenham as demonstrações financeiras como é negociado em bolsa, então os investidores vão pegar as demonstrações financeiras no padrão que eles estão acostumados lá fora. Nível 3 é negociado em bolsa também, só que agora a companhia capta recursos, então ela provavelmente emitiu ações só para servirem de lastros para ADRs, tá? E as demonstrações financeiras, como são negociadas em bolsa, também tem que ser de acordo com o GAAP. E existe um último nível, né, que é esse aqui, 144-A, onde isso aqui é uma colocação privada, tá? Então não é colocado para todos os investidores, não é aberto, é só para alguns investidores institucionais, com negociação em mercado de balcão, e a empresa também capta recursos aqui. Beleza? Agora, quando eu falar da BDR, é o processo inverso em termos de localidade, né? Aqui era uma companhia que emitia ações em algum lugar do mundo, inclusive no Brasil, e essas ações, os recibos das ações vão ser negociados nos Estados Unidos, tá? American Depositary Receipts. Então, American nos Estados Unidos é onde é negociado, certo? E agora a gente vai falar do BDR, Brazilian Depositary Receipts. Então, agora é negociado no Brasil, mas é negociado no Brasil ações de quais companhias? As que já são emitidas aqui no Brasil é uma ação comum. Então, eu estou falando de ações que são emitidas lá fora. Normalmente, Estados Unidos, onde tem um mercado acionário muito sólido com muitas companhias. Então, tá aqui, ó. São recibos de ações negociados no Brasil, na nossa bolsa aqui, a B3. Então, a companhia emite uma ação que, de novo, vai servir de lastro para a emissão de um recibo e esse recibo, sim, é negociado aqui no Brasil, na B3. Tá? Existe uma diferenciação aqui entre BDRs patrocinados e BDRs não patrocinados. O BDR patrocinado é aquele em que a própria companhia que emite ações, ela tem interesse em que a ação dela seja negociada em outro país. Então, como a ação em si não pode ser negociada lá no outro país, ela mesma participa do processo de emissão dos recibos para serem negociados aqui, por exemplo, quando a gente está falando de BDRs. Esses são os patrocinados. E os não patrocinados é quando a companhia não tem esse interesse. E isso é feito por uma outra instituição. Então, por exemplo, imagina a Apple. Se a Apple tivesse interesse em que as suas ações fossem negociadas pelos players aqui no Brasil, o que ela ia fazer? Ela poderia emitir ações para ficarem guardadinhas lá nos Estados Unidos e essas ações iam servir de lastro para BDRs que iam ser negociadas aqui no Brasil. Isso ia ser um BDR patrocinado, porque o interesse partiu da companhia. Agora, se a Apple não tem interesse, mas o JP Morgan, por exemplo, que é uma grande instituição financeira que tem atuação aqui no Brasil e lá fora também, quer, de alguma maneira, fornecer para os seus clientes a possibilidade de comprar uma coisa equivalente a uma ação da Apple aqui no Brasil, sem ter que abrir conta lá fora, ou seja, pela nossa própria bolsa, o que ele faz? Ele próprio, o JP Morgan, compra essas ações, deixa elas custodiadas, emite os recibos e bota esses recibos para serem negociados aqui no Brasil.
Então veja que aqui só teve a participação da instituição depositária. A companhia não participou desse processo. Então esse aí é o BDR não patrocinado, tá bom? E também temos 3 níveis aqui para os BDRs, tá? Tem o BDR nível 1, que só é negociado no mercado de balcão, não precisa de registro na CVM, e a oferta é uma oferta por esforços restritos. O BDR nível 2 pode ser negociado em bolsa ou balcão organizado, precisa de registro na CVM, e a oferta também é uma oferta por esforços restritos. E o BDR nível 3 é igual ao nível 2, exceto que a oferta agora pode ser uma oferta ampla, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente fecha aqui os conceitos da aula de hoje. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Uma companhia deseja abrir capital e ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores e assim captar recursos para financiar seu projeto de expansão. Beleza. Qual seria uma maneira de garantir que o montante de capital necessário seja captado? Então, olha só. A empresa, né, ela tem um projeto e ela avaliou que esse projeto, por exemplo, custa 5 milhões de reais. Então, ela faz uma análise e avalia que se ela colocar para poder as suas ações para serem negociadas na bolsa, ela faz uma avaliação interna ali, avalia que pode chegar em um preço de 5 reais, por exemplo, e aí ela colocaria 1 milhão de ações para serem negociadas, ou seja, ela captaria esses 5 milhões de reais que ela precisa, tá bom? Mas, se o preço de 5 reais não for obtido, ou se não forem realmente negociadas, né, se não forem demandadas as 1 milhão de ações, a empresa vai captar menos. E aqui está perguntando qual é a maneira que ela garante que ela vai captar esses 5 milhões de reais. Então, ele dá algumas alternativas aqui. Em vez de emitir ações, emitir debêntures. Não, tem como ela garantir emitindo ações, tá? Mas com um determinado detalhe. Oferta pública com garantia firme pela bolsa. Olha, até aqui estava tudo bem. Ela vai fazer uma oferta pública, mas quem dá a garantia firme não é a bolsa, tá? A bolsa é simplesmente o ambiente onde a negociação vai ser negociada, onde as ações vão ser negociadas. Quem faz isso é a instituição financeira que vai coordenar a oferta. Oferta pública com garantia de melhores esforços pela instituição que coordena a oferta. Não, porque a de melhores esforços, lembra que a instituição financeira ela vai tentar ao máximo, tá? Mas se não conseguir, ela não garante nada. E a resposta aqui, né, é a letra D, com garantia firme pela instituição que coordena a oferta. Então, se não houver demanda pelas ações para poder garantir o capital que a empresa precisa, a instituição financeira que está coordenando a oferta, nesse tipo de garantia, né, com a garantia firme, ela garante que vai comprar a um determinado preço. Tá? Esse preço sendo, digamos, acordado, né, na verdade ele é avaliado aí pelos analistas, tanto da instituição financeira quanto da empresa, a empresa garante que ela captou aquilo que ela precisava para poder financiar o projeto aí futuro, tá bom? Então a resposta aqui é a letra D. Beleza, acertamos aí, alternativa correta. Agora ele fala assim, recibos de ações negociados na Bolsa Brasileira emitidos com lastro em ações que estão fora do Brasil. Então olha só, pessoal, o recibo é negociado aqui, tá? E o lastro são ações que estão fora. Então lembra, a gente tinha ADRs e BDRs, sendo que a BDR é negociada aqui, né? Brazilian Depositary Receipts. Então o recibo está aqui, Brasil, Brazilian. Então ele está falando de BDR, tá bom? Então já ficamos aí com a letra A ou com a letra C. A companhia a que se referem as ações não participou do projeto de emissão do processo de emissão dos recibos. Então ele está falando que a companhia não teve essa iniciativa de falar, olha, vamos emitir novas ações para que elas sirvam de lastro para recibos que vão ser negociados no Brasil. Não, a companhia estava fora disso. Foi outro tipo de instituição que teve esse tipo de iniciativa. Então isso aí caracteriza um BDR de que tipo? Não patrocinado, quando a companhia não participa desse processo, tá? Então ficamos aí com a letra C, tá bom? Acertamos mais uma vez, que bom. Vamos para a última. Analise as afirmativas abaixo. O detentor de ações PN pode vir a ter direito a voto. Vamos pular. As ADRs são emitidas com lastro tanto em ações PN quanto ON. Essa aqui a gente sabe que está errada, né? ADR só é emitida com lastro em ações ON, tá? PN não. O número de ações que compõem o índice IBOV é fixo. Não, né? Porque a gente viu lá que os critérios do IBOV não é pelo número de ações. No IBRX 50 e no IBRX 100, sim. Mas no IBOV, né, desde que ela atenda alguns critérios lá que são colocados para ele, ele pode ter um determinado número de ações em um período, no próximo um outro determinado número de ações. Então, a número 3 também está errada, tá? Então, a gente já elimina aí, né, a A, já eliminamos a B, eliminamos a C, e aí marcamos a letra D, mesmo sem saber que a 1 estava certa, tá?
E aí eu já faço o esclarecimento para vocês. O detentor de ações PN pode vir a ter direito a voto, que na verdade é uma coisa típica das ações ON? Pode. Isso aí acontece no caso da empresa, da companhia, não pagar dividendos por 3 anos seguidos, e aí ele passa a ter direito a voto, tá? Isso aí está lá na lei das SAs, como eu falei para vocês, é uma lei longa, mas que vale a pena vocês darem uma passada ali, pelo menos na parte que fala de ações preferenciais, ações ordinárias, que fala dessa parte de pagamento de dividendos, para vocês entenderem um pouco do que a lei fala. Ela é bem longa, não dava para eu poder exaurir todo o conteúdo aqui na aula, mas coloquei alguns aspectos importantes, inclusive esse exercício foi bolado para poder ressaltar esse aqui para vocês, tá? Que pode parecer estranho, mas está previsto na lei sim, tudo bem? Então, conferindo aí, opa, erramos aqui, tá? A letra C, por quê? Porque ele pergunta quais estão incorretas, né? Então, na verdade, é a 2 e a 3 que estão incorretas, a alternativa realmente é a letra C, tá? Fica aí o recado de atenção para vocês e para mim também. Acabei errando essa aqui, não pela questão do conteúdo, mas sim por não prestar atenção no que ele estava perguntando. Ele perguntou quais incorretas, então é a 2 e a 3. Beleza, pessoal? Tendo qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like pra gente. É muito importante pra gente saber. Se não estiver gostando, também pode deixar o dislike aqui. O feedback é importante pra gente saber se a gente continua da maneira que a gente está ou se tem alguma coisa pra gente melhorar. Vejo vocês no dia 14. Estamos chegando na metade. Mantém firme aí nos estudos e um abraço.